O puerpério é uma montanha-russa emocional. Tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente não tá, tem hora que a gente quer conversar, tem hora que a gente não tá afim de conversar, tem hora que a gente quer chorar muito, tem hora que a gente não quer chorar, e a gente acaba ficando um irreconhecível. Eu sei, eu já passei por isso. E eu quero conversar com você hoje sobre isso, mas na real, sem romantização, sem filtro, mas com muita fé. Esse é o canal Graça e Maternidade. Meu nome é Daniela Panicé e eu tô aqui para te ajudar a passar por essas fases da maternidade, mas uma maternidade com propósito, maternidade com fé. Antes da gente começar, eu quero falar para você que eu fiz um e-book completamente gratuito, se chama Maternidade com Propósito, e ele tá aqui na descrição desse vídeo, tá? É só você entrar lá no perfil @Graça e Maternidade no Instagram, e tá lá no link, tem um link lá na minha bio, que eu falo um pouco sobre a maternidade do meu ponto de vista, maternidade com propósito, né? Com muita fé, com muita tranquilidade, para você, é como se fosse um guia prático para você seguir com muita fé, com prosperidade, com muito propósito. Então, fiquem à vontade lá no meu perfil, e lá tem bastante coisa legal também. O puerpério, ele é muito real e muito intenso. Eu sei, eu já passei por isso. Mas eu acredito que Deus tá em cada detalhe, sabe? Jesus está em cada detalhe. E a gente pode passar por esse puerpério de uma forma mais tranquila. Nenhum puerpério eu acredito que é 100% tranquilo, tirando as pessoas que estão na bolha, que não é o nosso caso aqui. Mas acredito que o puerpério você pode passar de uma forma mais tranquila, sabe? Quando você tem fé, quando você tem paz e quando você exerce a sua espiritualidade, eu tenho certeza que o puerpério fica muito mais fácil. Eu queria conversar com vocês um pouco, contar, na verdade, um pouco sobre o meu puerpério, né? Porque quando o bebê chega, todo mundo só olha pro bebê. Ai, que bebezinho fofo, que nenenzinho fofo, que cheio de coisa com o bebê, mas eu acho que às vezes as pessoas esquecem da mãe. As pessoas às vezes esquecem que a mãe é recém-parida, que a mãe, de repente, de primeira viagem, é recém-mãe, e ela está aprendendo a ser mãe. Ela está aprendendo a conviver com o corpo dela depois de parir. Vocês têm noção de como isso é complicado, como isso é difícil? Você passa 20, 30, 40 anos da sua vida achando que você é uma coisa, e depois que você tem o seu bebê, você é mãe. A gente olha assim, ok, eu sou mãe, e agora? O que eu faço? Como é que vão estar os meus hormônios? Como é que vai estar o meu humor, né? Depois que eu tenho um filho. Eu lembro que quando eu pari, né, eu tive meu filho, foi lindo, foi ótimo. Os primeiros dias foram sensacionais, assim, acho que as 2 primeiras semanas ali, a primeira semana foi bem ok, foi bem tranquilo. E assim, mesmo eu não conseguindo amamentar 100% meu filho, né, eu tive que fazer amamentação mista, porque eu não conseguia, de fato, amamentar o Pedro naquela época. Uma pouca rede de apoio ali, né, a minha mãe, era minha mãe somente, né, e o meu marido. Então, eram só os dois. Eu e o meu marido, a gente não conhecia nada de paternidade e maternidade. A minha mãe já tinha tido filho, já tinha passado por essa etapa há 20 anos, então as coisas eram muito diferentes, né? De repente, por exemplo, se você tem um filho aí de 5 anos e um outro que você está tendo agora, que você é recém-parida, ou você já está grávida, quase, né? Quase nascendo o bebê, você vai entender que o seu puerpério de 5 anos atrás é diferente do seu puerpério de agora, certo? Então, eram visões diferentes, né? Então, ali estava todo mundo aprendendo a lidar com o bebê. Apesar da minha mãe ter 2 filhas, ela estava aprendendo ali a lidar, porque é um outro tempo, é de outra ótica, né? Agora ela não era mãe, ela era avó. Então, eu lembro que na primeira semana foi ótimo, foi excelente, foi maravilhoso. Mas na segunda semana para frente, eu não estava conseguindo já me entender. E eu sou do tipo de pessoa que quando eu passo por um trauma, eu esqueço aquilo ali, sabe? Porque o puerpério, pra mim, tô falando pra mim, foi um trauma. Mas eu não fiquei traumatizada, entende? Então, foi um trauma pra mim e tem muita coisa que eu já esqueci, muita coisa que eu não lembro. Mas eu lembro que tinha dias que eu queria ficar deitada, dormindo, cansada, porque às vezes tinha virado noites em claro, ou acordado à noite durante eu tive um sono picado, né, por causa do bebê, de acordar para amamentar de 3 horas, aquelas coisas ali.
E ao mesmo tempo eu queria ficar fazendo nada. Eu queria só sentar e ficar olhando pro nada. Às vezes olhando pro céu, assim, sabe? Eu lembro que foi um período muito intenso, muito, muito real, sabe? E sentia muito medo, muita insegurança. E de fato, é uma frase que a gente escuta muito quando a gente vira mãe, né? Quando a gente engravida. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu me sentia culpada por tudo. Eu vou contar uma história. O Pedro, na época, meu filho, ele tinha, acho que, sei lá, umas 2 ou 3 semanas. E eu tava, obviamente, no puerpério, né? E eu lembro que ele tinha muito soluço. Ele soluçava muito. Então a minha mãe falou assim, pega um algodãozinho, molha e coloca na testa dele. Falei, legal. É o que todo mundo fazia naquela época. Ou na minha época, na sua época, de 30, 20 anos atrás. Peguei o algodão e molhei e coloquei na testa dele. E eu esqueci que aquele algodão estava ali. Acho que, sei lá, não lembro quanto tempo depois, eu vi o meu filho chorando e vi um negócio esquisito dentro no céu da boca dele. Quando eu fui ver, era o algodão que estava colado no céu da boca do meu filho, de 15 dias. Vocês têm noção. Eu fiquei desesperada e eu não conseguia tirar o algodão de dentro da boca do meu filho, de um recém-nascido. E eu chorava, eu sei que eu chorava. E a minha mãe, calma, fica calma. Aí meu marido foi, colocou o dedo e tirou o algodão. Era uma coisa tão simples de fazer. Ele foi e tirou o algodão de dentro da boca do meu filho. E eu olhei pro meu filho, eu chorava. Chorava, porque eu me sentia muito culpada, né? E aí quando vem a culpa, eu me sentia muito culpada. Minha mãe conversou comigo, fica calma, vai dar tudo certo, é assim mesmo, acontece. Então, assim, no estado normal, eu ia tirar o algodão da boca do meu filho ali e tudo bem, olha, foi só um susto e acabou, passou. Mas eu não soube o que fazer, eu não sabia o que fazer na hora, sabe? E aí meu marido estranhou também, ele falou assim, por que você não colocou o dedo dentro da boca do menino pra poder tirar o algodão? Era uma coisa tão óbvia. Mas eu não sabia de fato o que fazer. Para mim era tudo muito novo e eu tinha medo de machucar, porque o recém-nascido ele é muito frágil, né? Ele é muito, muito tão pequenininho, ele é muito tão frágilzinho que eu fiquei com medo de machucar. E em outro momento também eu lembro que a unha dele começou a crescer. Ele já tinha, acho que já não era mais recém-nascido, acho que ele tinha mais de 1 mês. E eu cortei a unha dele e eu acabei cortando assim meio que no sabugo, sabe? Quando você corta a unha muito lá em cima, assim, na carne. E aí eu comecei a chorar, falei, ai, eu machuquei meu filho, ai. E eu chorava. O hormônio, tudo muda, você fica meio... eu fiquei muito chorona, eu fiquei muito depressiva, assim, eu tive um pouco de baby blues também, aí eu já estou me diagnosticando, tá? Eu tive um pouco de baby blues, eu fiquei um pouco assim, só me sentindo carentezinha, sabe? Aquele lugar de que ninguém me entendia, porque o puerpério é isso, é um local onde ninguém te entende, todo mundo fala que vai passar e nunca passa, sabe? E eu lembro que eu recebi a minha doula em casa para poder fazer uma consultoria de amamentação, a minha enfermeira obstétrica também para poder me ensinar a pega, e elas falavam assim, fica calma, vai passar, fica tranquila. O Pedro já tinha acho que umas 3 semanas, 4, já tinha 1 mês já. Fica calma, vai dar tudo certo. Só que aquilo ali não passa, sabe? O puerpério é uma coisa surreal, que todo mundo fala que vai passar, que todo mundo fala que vai dar tudo certo, só que não vai dar tudo certo. Na minha cabeça não dava tudo certo. Eu tô cansada de ouvir aqueles conselhos das pessoas falando que ia dar tudo certo. Mas hoje, depois de 3 anos e meio que meu filho tem, eu posso falar para você com toda certeza que vai passar. Vai dar certo. Não precisa ser para sempre. Porque tem mulheres que realmente ficam de luto, realmente passam por puerpério e ficam, às vezes, 1, 2, 3 anos no puerpério. Então, eu tô falando isso pra você que tá no puerpério agora, ou que você é recente, ou que você vai entrar no puerpério, porque é inevitável, tá? Você vai entrar, se você parir agora, em algum momento você vai sentir isso, porque é um desequilíbrio, entre muitas aspas, é um desequilíbrio emocional. Então você vai sentir isso. Não tem muito o que fazer, não tem jeito, sabe? E eu falo pra você, vai passar. O puerpério vai passar. E aí,
É um período que a sua vida ela muda de cabeça para baixo. A criança não dorme, você não tem tempo para fazer nada, você não tem tempo para ir no banheiro, você não tem tempo para tomar um banho, você não tem tempo para fazer nada. E aí você dorme e você acha que não é o suficiente. Às vezes você amamenta seu filho e você acha que não é o suficiente. E no meio de tudo isso, existe uma outra vida acontecendo. Seu marido volta a trabalhar, sua rede de apoio vai embora. E aí? O que você faz? No meu caso, a minha mãe foi embora para o Rio de Janeiro, porque eu moro em São Paulo. Minha mãe foi embora para o Rio de Janeiro quando meu filho tinha 30 dias. E meu marido voltou a trabalhar. E aí eu fiquei sozinha com um bebê de 1 mês. Eu nem sabia por onde começar, eu não sabia nem o que fazer. Eu passava o dia inteiro com meu filho sozinha, com um bebê de 1 mês, sem saber o que fazer. E foi meio que intuitivo, sabe? Às vezes as pessoas falam que ser mãe é ter um pouco de intuição, e aí que entra a espiritualidade, que a gente precisa ter esse feeling, né, para passar por essas coisas. E foi meio que isso, assim. Eu fui meio pela intuição. Então eu não sabia rotina de sono, eu não sabia de quanto tempo eu tinha que amamentar meu filho. Eu achava que assim, ele chorou, eu tinha que botar no peito. Mas nessa época eu não amamentava meu filho 100%, porque eu tive que chamar uma consultora de amamentação para poder me ajudar com a pega também. Super complicado, foi super complicado. Nesse período do puerpério, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter a nossa espiritualidade, a gente precisa estar espiritualizada, buscar alguma religião, a gente precisa buscar alguma coisa que te traga paz, porque a última coisa que você vai ter no puerpério é paz. Existem fases piores, tá? A gente vai conversar sobre isso. Mas o puerpério é a fase de introdução, vamos dizer assim, de introdução da criação de seus filhos, do seu bebê. Então você precisa começar com o pé direito. Você precisa começar com a espiritualidade. É justamente nesse momento que a gente precisa se apoiar em Deus. No puerpério. Porque ele vê o que ninguém vê. Ele sabe o que você está passando. Jesus, tá pesado demais para mim, tá complicado demais para mim. Eu lembro que teve um momento da minha vida, do puerpério, que eu falei assim, eu não quero mais ser mãe, eu não quero, chega, acabou, eu não quero mais. Como é que eu faço para devolver essa criança? Esse era o meu pensamento, tá? Tô sendo transparente. Como é que eu faço para devolver essa criança? Não dá para mim mais, eu tô cansada. Eu não sei ser mãe. Esse era o meu pensamento. Por isso que você precisa se agarrar a alguma coisa. Porque você acha que ninguém tá te vendo, mas Jesus está te vendo. Deus está te vendo. Está te vendo em cada pedacinho do seu dia. Em cada dificuldade, Ele está vendo você. Então, quando tiver pesado demais, peça ajuda. Peça ajuda. Vizinha, vem aqui. Sogra, vem aqui. Sabe? Marido, se tiver um tempinho aí livre, ver se tem marido que trabalha de home, né? Home office. Poxa, me ajuda aqui. Tá pesado, para mim tá difícil. Coloca o controle nas mãos de Deus. Fala, Deus, eu não tô conseguindo dar conta. E peça ajuda. Peça ajuda para sua mãe, para sua vizinha, para sua prima, para sua tia. Alguém que consiga te ajudar, um amigo. Alguém que consiga te ajudar. E assim, cuida de você mesma. Cuida de você. Eu sei que nesse período a gente não quer fazer nada, a gente só quer descansar, ou a gente, às vezes, não tem força nem para tomar um banho. É nesse momento que você precisa agir. Então, cuida de você, toma um banho, que em algum momento, quando o bebê dorme, pelo menos aqueles 40 minutos ali que o bebê dorme, 1 horinha no máximo, vai ver uma série, se isso te distrai, vai ver uma série, vai rezar, pega a sua Bíblia, vai dar uma lida. Cuida de você, cuida do seu corpo, tempo com você, você precisa desse tempo com você. No puerpério, a gente precisa de um tempo pra gente, senão a gente pira mesmo, a gente fica louca. Outra coisa, verifica se você consegue receber visitas. Vê se você está bem para receber visita. Faça isso. Faça isso. Não escute muitos palpites. Tem muita gente que às vezes quer ajudar a gente e acaba atrapalhando. Ah, porque no meu tempo com você eu fazia isso. Porque no meu tempo eu fazia aquilo. Foque em você. Foque em você. Foque no que você acha que você precisa fazer. Você é mãe. Você com certeza vai saber o que fazer.
É para isso também que serve a espiritualidade. Você precisa ter intimidade com Jesus para poder sentir algumas coisas, para você ouvir a voz dele. Então, você não precisa ser perfeita. Você não precisa dar conta de tudo. Porque eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Na minha época, eu dava conta de tudo. Eu era mãe, eu era dona de casa, eu era isso, eu recém-parida, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Que legal, parabéns para você. Eu não consegui dar conta. E tá tudo bem. Então, você precisa estar bem com você. A chave de tudo isso é você estar bem com você. Se você é uma mãe infeliz, você vai criar uma criança, um bebê infeliz. Você precisa estar feliz. Você precisa estar bem com você mesma. Que se desenvolva bem, que se desenvolva dentro dos conformes, sabe? O último lembrete que você precisa ter no seu coração, guarda no seu coração, é que você é forte. Você é forte. Não se lamenta, não fica, ai, mas eu não sei, Gente, não deu conta, não deu conta, parte para outra. Não se compara, não se compara. Porque na minha época eu fazia isso. Ah, mas a minha cunhada recém-parida, ela tem um filho, um bebê de 3 meses, e quando o filho dela nasceu, ela fez isso. Tudo bem, deu certo para ela, mas às vezes pode não dar certo para você. E tá tudo bem. Cada maternar é um maternar. Tem mães que têm 3 filhos e cada puerpério foi de uma forma. Você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa sorrir o tempo todo, você não precisa dizer que deu conta de tudo o tempo inteiro. Tudo que eu vou te falar. O puerpério é uma fase profunda, mas não é eterna. O puerpério é uma fase profunda, não é eterna. Peço agora para você abrir a sua Bíblia no Salmo 55, versículo 22. 55, versículo 22. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Se você é uma mulher de oração, se você é uma mulher que você se ajoelha, uma mulher que você está sempre procurando a Deus, tentando encontrar Jesus, fique tranquila. Fique tranquila. Entrega suas preocupações a Jesus, entrega suas preocupações para Cristo, porque Ele vai te sustentar. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Diz assim, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, procure a Jesus, procure a Deus, procure a Cristo. Ele vai renovar suas forças, ele vai renovar sua fé. Às vezes você anda sem fé, você anda, não dá tempo de rezar, eu tenho que dormir, não dá tempo de ler uma Bíblia. Tudo bem, você não ir à igreja, tudo bem, né? Às vezes está com ponto e tudo mais, mas traga Jesus para sua casa. Traga Jesus para onde você estiver com seu filho. Mas eu moro na casa da minha sogra. Traga Jesus para lá. O maternar é seu. O maternar é seu. Você é amada mesmo quando você se sente perdida. Porque Deus vê tudo. A palavra fala, céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Então tudo vai passar. Tudo vai passar. Jesus está cuidando de você e do seu bebê. E ponto final. E entenda isso. Você e o seu bebê estão aprendendo juntos. Ele acabou de sair da sua barriga. Ele não sabe como é que é o mundo externo. Então não culpe o seu bebê por isso. Acorde ele com um sorriso. Por mais que você esteja cansada, por mais que você esteja exausta, acorde ele com um sorriso. Você vai ver que a vida vai ficar muito mais leve.